Um poder da República que deveria ser cego, que deveria agir a partir da letra fria da lei, que deveria estar blindado de pressões políticas, que deveria, enfim, ter a última palavra, de preferência imparcial, diante dos conflitos naturais da democracia. Um poder da República que, em casos recentes, optou por outro caminho, o caminho do jeitinho, o caminho do deixa disso. Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quarta-feira, 21 de agosto de 2024. Dia de repercussão do acordo fechado na véspera entre o Supremo Tribunal Federal, representante do Poder Judiciário, o Congresso Nacional, representante do Poder Legislativo, e o Governo, representante do Poder Executivo. Integrantes desses três poderes disseram ter chegado a alguns consensos quanto ao futuro de uso de dinheiro público por meio das emendas parlamentares. E nós conseguimos, num diálogo franco, institucional, extremamente produtivo, chegar ao consenso possível diante de visões diferentes a propósito desse tema. Esse é o Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo, em entrevista logo depois da reunião com representantes do Congresso e do governo na terça-feira em Brasília. Mas de que consenso o ministro está falando? É preciso que haja rastreabilidade dessas emendas e transparência, portanto é preciso saber quem indica e para onde vai o dinheiro, tudo sob controle do Tribunal de Contas da União. Portanto, esse é um consenso que se estabeleceu. Também há um consenso de que o Congresso deve ter um papel importante, sim, na alocação do orçamento e, sobretudo, um consenso muito importante que nós precisamos avançar, inclusive com nova legislação, é sobre a qualidade do gasto. Vamos tentar entender esse acordo anunciado aí pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Primeiro, vale lembrar o que é uma emenda parlamentar, né, Aline? Emenda parlamentar é um recurso do orçamento cujo destino é decidido por deputados e senadores. Assim, os integrantes do Congresso conseguem atender a demandas específicas de suas bases eleitorais. É um mecanismo totalmente legítimo que existe em várias democracias. No Brasil, tem 4 tipos de emendas parlamentares. Tem as emendas individuais, em que cada deputado ou senador tem o direito de alocar um montante para os seus projetos de interesse. Tem as emendas de bancada, em que as bancadas de cada estado, ou seja, os parlamentares de um mesmo estado, independentemente do partido, podem destinar os recursos de forma coletiva. Tem as emendas de comissão, em que as comissões permanentes da Câmara e do Senado, tipo Comissão de Saúde, de Educação, têm o direito de alocar recursos também de forma coletiva. E, por fim, tem as emendas do relator, usadas pelo relator do orçamento do Congresso, que cada ano é um senador ou um deputado, para fazer pequenos acertos na hora de destinar os recursos federais. Até aí tudo certo. Mas onde é que está o problema que vem gerando uma crise entre os poderes? Em teoria, qualquer emenda precisa ter o valor exato a ser gasto, a entidade que vai receber o dinheiro, o nome e o endereço dos responsáveis, as metas de como o recurso vai ser usado, os cronogramas das obras, entre outras regras de transparência. Só que tudo isso foi sendo bagunçado com o tempo. No governo do então presidente Jair Bolsonaro, o Congresso turbinou as emendas do relator, criando um balcão de negócios em que os deputados e senadores faziam suas indicações sem que ficasse claro quem era o dono da emenda e para qual projeto exatamente o dinheiro estava indo. O esquema ficou conhecido como orçamento secreto. Em dezembro de 2022, o Supremo foi lá e considerou o orçamento secreto ilegal. Ainda no governo Bolsonaro, o Congresso criou também um tipo de emenda individual bastante opaco. São as chamadas emendas PIX, em que os valores são transferidos por parlamentares diretamente para estados ou municípios sem a necessidade de apresentação de projeto, convênio ou justificativa. Ou seja, não tem como saber qual função o dinheiro terá na ponta. Já no atual governo Lula, o Congresso deu uma adaptada no orçamento secreto. Em vez de turbinar as emendas do relator, turbinou as emendas de comissão, mantendo os acordos informais com deputados e senadores para a destinação das verbas, também com pouca transparência. É por isso que muitos dizem que o orçamento secreto na verdade não acabou ou continua existindo, pelo menos parcialmente, nessa nova versão.
Nesse mês de agosto de 2024, o ministro do Supremo Flávio Dino passou a tomar decisões exigindo mais transparência no gasto do dinheiro público via emendas parlamentares. O Dino suspendeu, por exemplo, o pagamento das chamadas emendas impositivas, aquelas que o governo é obrigado a executar. As emendas individuais, dentro das quais estão as emendas PIX, são impositivas. Então a decisão atingiu as emendas PIX. Foi aí que a crise se instalou. O Congresso, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, à frente, não gostou nada da decisão judicial. Afinal, gerir emendas dá poder aos líderes do parlamento. Poder para destinar de forma desigual as emendas durante as negociações políticas. Poder de definir quem é e quem não é contemplado. Poder de gerir, enfim, o orçamento público. Um poder que vem crescendo na mão dos parlamentares, pelo menos desde 2015, ainda no governo Dilma Rousseff. Um poder muito pouco fiscalizado, com brechas para superfaturamentos e desvios de dinheiro público. Um grande duto de corrupção, como já mostraram investigações da Polícia Federal. E é aí que você pode se perguntar. Pô, tem um monte de dinheiro público, coisa na casa dos bilhões, sendo gasto sem critério, sem transparência. O Supremo vai lá e considera esse gasto irregular. Aí vem uma crise política e, em vez de o tribunal fazer a lei ser cumprida, prefere o deixa disso, prefere o jeitinho. Vamos entrar aqui num acordo? Um acordo, aliás, que recicla exigências de transparência já determinadas antes judicialmente e até deixa brechas para que os gastos continuem opacos. Pelo acordão Supremo Congresso-Governo, feito a portas fechadas na terça-feira em Brasília, as emendas PIX vão continuar sendo impositivas, mas tem agora que ter projeto e identificação do destino. Já as emendas de comissão, que viraram um grande balcão de negócios após a proibição do orçamento secreto, têm de priorizar obras inacabadas sob supervisão do Tribunal de Contas da União e têm de ser elaboradas em comum acordo entre Legislativo e Executivo. Qual a questão aí? Toda e qualquer emenda parlamentar deveria seguir esses critérios. O acordão, na prática, apenas pede o básico do básico. E quais as amarras para que não haja desperdício de dinheiro público e que a transparência seja de fato efetiva? Isso só vai estar no papel daqui a 10 dias, como combinaram os três poderes. O Supremo é a corte máxima do país, é o guardião da Constituição, é a última palavra nos casos de contendas democráticas. O tribunal vem ganhando um protagonismo público cada vez maior ao longo desse século XXI. Ampliou o direito ao aborto legal, garantiu direitos civis à população LGBTI+, foi determinante para a ascensão da Operação Lava Jato e determinante depois para freá-la após uma série de abusos. Foi essencial para desarticular planos golpistas do bolsonarismo. Fazer acordos é mesmo seu papel? Muitos observadores do direito dizem que não. Criticam essa queda pelo jeitinho adotada na questão das emendas e citam um outro caso de deixar disso, este ainda mais complicado por se tratar de uma questão que na prática já foi resolvida pelo próprio plenário do Supremo. A gente está falando aqui do marco temporal. O marco temporal é uma tese jurídica ruralista que defende que o direito indígena à terra só deve ser garantido no Brasil se ficar comprovado que na data da promulgação da Constituição, em 1988, a área estava ocupada ou sob reivindicação. Lideranças indígenas criticam a tese por não levar em conta a situação de povos que deixaram os territórios à força. O tema foi objeto de discussões intensas em 2023. O Supremo rejeitou a validade da tese em setembro daquele ano, considerando a interpretação ruralista inconstitucional. O Congresso, em reação, aprovou no mesmo mês uma lei que estabelece a ocupação em 1988 como regra para a demarcação. O presidente Lula vetou trechos do texto, mas o Legislativo derrubou os vetos e a lei foi promulgada em janeiro de 2024. E o que fez o Supremo? Em vez de reafirmar a inconstitucionalidade da tese do marco temporal, inconstitucionalidade já votada pelo tribunal, decidiu criar um grupo de conciliação sobre o tema. O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, optou pela conciliação, dizendo ser necessário disposição política e um novo olhar para tentar resolver o impasse. Ele levantou a seguinte questão: até quando nossa sociedade conviverá com essas feridas abertas que não se resolvem? A proposta de conciliação recebeu críticas de indígenas e profissionais que defendem seus direitos. A advogada Juliana de Paula Batista, do Instituto Socioambiental, por exemplo, disse o seguinte: não se pode esmagar as minorias. Os indígenas estão buscando tutela contra o avanço das maiorias para que eles possam continuar existindo com dignidade.
E a função do Tribunal Constitucional numa democracia é justamente essa. A questão toda está na opção do Supremo em colocar numa mesa grupos que não têm paridade de armas. No caso das emendas parlamentares, até que estamos lidando com um certo equilíbrio. Mesmo que não seja papel do Supremo fazer acordão, colocar a turma do Lira e a turma do Lula para tentar se entender soa menos esdrúxulo do que no caso do marco temporal, que tem de um lado fazendeiros, empresários do campo economicamente fortes, e do outro indígenas, população historicamente marginalizada e sem poderes efetivos nas instâncias de Brasília. A primeira audiência de conciliação do marco temporal ocorreu no começo de agosto. A previsão é que as reuniões aconteçam até 18 de dezembro. Meu xará, Conrado Rubner Mendes, professor de Direito Constitucional e colunista do jornal Folha de São Paulo, tem o seguinte diagnóstico a respeito da conciliação do Gilmar Mendes. Essa pacificação não tem a ver com qualquer ideia de paz, mas com rendição ao mais forte. O escamoteamento retórico da violência é técnica neocolonial invernizada pela linguagem jurídica, um simulacro magistocrático para suprimir direitos. O legado de sofrimento deixado por nosso panteão de pacificadores não pode ser calculado. O Durma com essa volta já. As atuais queimadas na Amazônia e no Pantanal lançaram uma fumaça que já alcançou ao menos 10 estados. A Mariana Vick está escrevendo sobre o tema. Mariana, o que está acontecendo com a atmosfera brasileira? Os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Acre, Rondônia, Paraná, Minas Gerais, São Paulo e Amazonas são os que registraram até agora fumaça vinda de queimadas na Amazônia e no Pantanal, além de outros países vizinhos. A maior parte dessa poluição vem de focos de calor da Bolívia e do sul da Amazônia brasileira, que com a chegada da sua estação seca, vive uma nova e intensa temporada de fogo. Dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostram que os estados da região já registraram mais de 23 mil focos de calor em agosto até essa quarta-feira. A fumaça gerada na Amazônia chegou a vários outros estados por causa de massas de ar que se deslocam do norte ao sul do Brasil. Essas correntes costumam carregar ar quente entre as regiões e, quando tem incêndios na Amazônia, elas acabam puxando essa fumaça, formando um rio atmosférico de poluição que percorre todo o país, segundo a empresa de meteorologia Metsul. O processo é análogo ao dos chamados rios voadores, que transportam a umidade da Amazônia para o centro-sul do Brasil. A previsão é que essa fumaça permaneça nos estados até o fim da semana. E Mariana, o governo Jair Bolsonaro era muito cobrado tanto pelo desmatamento da Amazônia quanto pelas queimadas dos biomas brasileiros. O governo Lula foi eleito prometendo reverter isso. Por que então essa situação crítica agora com um presidente eleito sob a promessa de se contrapor ao negacionismo climático do antecessor? A Amazônia vive hoje uma situação que parece contraditória. Dados do INPE divulgados no começo de agosto mostraram que os alertas de desmatamento na região registraram 45% de queda no último ano, entre os meses de agosto de 2023 e julho de 2024. Mas o fogo tem registrado patamares cada vez mais altos. Pesquisadores que acompanham a situação, inclusive do INPE, explicam que essa contradição acontece porque, apesar da redução, o desmatamento ainda existe na Amazônia. Além disso, parte das áreas que estão sendo queimadas hoje já tinham sido desmatadas há mais tempo, por isso não apareceram nos alertas do INPE dos últimos meses. Esse cenário mostra um problema que pode ocorrer quando se impede o desmatamento, mas não há ações suficientes para monitorar as áreas que já foram derrubadas. Outro fator que tem contribuído para a situação de agora é a seca, puxada pelo fenômeno El Niño e pela mudança climática. Ela favorece o espraiamento de incêndios tanto na Amazônia quanto em outros biomas, como o Pantanal. O texto da Mariana você lê em nexojornal.com.br/.futuro. Aliás, você sabia que tem curso novo do Nexo? O jornalista João Paulo Charlot, que já foi nosso repórter especial, vai dar aula sobre a história e a aplicação das regras que regulam os conflitos armados. Também temos turmas abertas para cursos sobre como fazer e ler gráficos com a mentoria do Gabriel Zanlorenzi, o nosso editor de gráficos. Os cursos são online e cada um tem 4 horas de duração. Assinante do Nexo tem desconto.
E dá também para contratar cursos sob demanda para empresas e organizações. Entra lá no nexojornal.com.br/cursos para conhecer mais. Dos jeitinhos supremos ao fumacê nacional, durma com essa. Com roteiro, produção e apresentação de Conrado Corsaletti, edição de texto e apresentação de Aline Pellegrini, participação de Mariana Vick, produção de arte de Mariana Simonetti e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã a gente está de volta. Até!